Fala família, começando mais um vídeo do XRP no Premier Crypto. Hoje, muita gente acredita que grandes oportunidades vêm com barulho, manchetes e euforia coletiva. Mas na realidade, os movimentos mais lucrativos são quase sempre silenciosos e acontecem antes que o mercado perceba. O XRP acaba de subir mais de 8%, mas não por hype, e sim por causa de um projeto de lei que quase ninguém está comentando. O Genius Act, uma proposta que pode legalizar e institucionalizar o uso de ativos como XRP no sistema financeiro norte-americano. E como se isso não fosse o suficiente, um analista veterano acaba de afirmar que o XRP ainda vai criar mais milionários do que o Bitcoin. Não é uma previsão emocional, é uma análise fundamentada em ciclos, timing e subvalorização estratégica. Se tudo isso for verdade, a virada já começou e o mercado ainda está olhando para o lado errado. E se você quer estar entre os poucos que agem antes da massa, já se inscreve no canal, ativa os sininhos, compartilha esse vídeo, porque esse tipo de informação não fica acessível por muito tempo. A Genius Act está avançando no Congresso dos Estados Unidos. Na superfície parece só mais um projeto de lei, mas dentro dele existe uma redefinição perigosa e poderosa. Ela separa criptoativos por função e utilidade, não por especulação. Nós vemos na matéria que veja o que a Lei Genius trará para o XRP se for aprovada. Abaixo nós vemos que a votação processual desta semana na Câmara dos Representantes preparou o cenário para um debate completo sobre a Lei Genius, um dos 3 projetos de lei relacionados a criptomoedas que tramitam no Congresso. Embora a atenção tenha se concentrado principalmente nos emissores de Bitcoin e stablecoins, o pesquisador de criptomoedas Smoke apontou o XRP como outro token importante que deve se beneficiar significativamente se a legislação se tornar lei. Em uma postagem no X, Smoke compartilhou um trecho do documento discutindo como a mudança regulatória, particularmente por meio do Genius Act, poderia afetar o XRP. A imagem discute como um acordo na disputa legal entre a Ripple e a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, que se alinha com a estrutura de stablecoin da Genius Act, pode acelerar a reintegração do XRP nos mercados financeiros dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que atrai investidores institucionais e sustenta seu preço. Então aqui nós temos o documento compartilhado pelo pesquisador de criptomoedas Smoke e abaixo nós vemos o caminho do XRP para a adoção institucional. O documento compartilhado pela Smoke observa que alinhar o fim do processo com as disposições da Lei Genius pode reduzir as barreiras ao acesso do XRP à infraestrutura financeira dos Estados Unidos e restaurar a confiança de grandes investidores. A Ripple e a SEC inicialmente optaram por um acordo judicial, mas o tribunal bloqueou a medida porque buscava modificar a decisão final. No entanto, a Ripple decidiu prosseguir e desistiu do recurso, esperando que a SEC faça o mesmo e ponha fim a anos de turbulência jurídica. Essa decisão consolidou o status do XRP, já que o diretor de finanças da Ripple, Stuart Alderoty, confirmou que a decisão que determina que o XRP não é um valor mobiliário permanece inalterada. De acordo com o Smoke, essa clareza combinada com regras claras da Lei Genius poderia acelerar a reintegração do XRP nos mercados financeiros dos Estados Unidos, o que sustentará seu preço ao atrair investidores institucionais. À medida que os legisladores se preparam para as votações finais, as implicações para o XRP podem ser mais imediatas do que muitos esperavam. Ou seja, o XRP pode finalmente ser reconhecido não como um título em disputa judicial, mas como infraestrutura legítima para liquidação de pagamentos. E esse detalhe muda tudo, porque uma vez institucionalizado, o XRP deixa de ser uma aposta e passa a ser uma necessidade. Essa é a peça que faltava no quebra-cabeça regulatório. E não é à toa, o mercado respondeu no mesmo dia com a alta imediata, um reflexo do que pode vir se essa lei for aprovada. E se você entendeu o que isso representa, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem ainda acha que criptomoeda é só especulação, porque o que vem por aí não é repetição de ciclo, é reposicionamento de poder.
Ao mesmo tempo, um analista veterano fez uma das declarações mais audaciosas dos últimos meses. O XRP ainda vai criar mais milionários do que o próprio Bitcoin. A maioria riu, mas ele explicou com clareza, não é sobre preço absoluto, é sobre ponto de entrada e escala de oportunidade. Nós vemos que este analista afirma que o Ripple XRP criará mais milionários do que o Bitcoin jamais criou. Eis o porquê. Nós vemos abaixo que o influenciador cripto Anomix fez uma previsão ousada. O XRP criará mais milionários do que o Bitcoin jamais criou. Ele compartilhou a declaração no X e incentivou a comunidade cripto a adicioná-la aos favoritos e voltar a conferir no futuro. A ideia não é exatamente nova para o público do XRP. Muitos detentores de longa data acreditam há anos que o token ainda está em seus primórdios, especialmente agora que é negociado em torno de $3, enquanto o Bitcoin está acima de $120 mil. Para eles, o XRP é o que o Bitcoin costumava ser, uma chance de entrar antes de uma disparada. Para entender a comparação, o tópico analisa a trajetória do Bitcoin. Ele passou de menos de 5 cents para $123 mil em cerca de 15 anos. Essa ascensão criou milhares de milionários e até mesmo alguns bilionários. Um exemplo mencionado é uma carteira de 2011 que permaneceu intocada por mais de 14 anos. Ela voltou a ser ativa recentemente, agora com 1,2 bilhões em BTC, em comparação com apenas $34 mil quando estava cheia. Os investidores de XRP esperam ver algo semelhante. Agora que a batalha judicial da Ripple contra a SEC terminou, muitos acreditam que o XRP finalmente tem espaço para crescer sem obstáculos legais que o atrapalham. Mas para que o XRP supere o Bitcoin em termos de criação de riqueza, seria necessário atingir preços mais altos. Alguns detentores acreditam que 10 mil ou até 20 mil por XRP seja possível. Isso representaria retornos transformadores para os primeiros investidores, especialmente para aqueles que compraram por frações de centavos anos atrás. O Bitcoin já multiplicou, já está institucionalizado, já tem fundo ETF, segurança jurídica. O XRP, por outro lado, ainda está barato, ainda está subestimado e ainda está fora do radar. E é isso que torna a janela tão explosiva, um ativo com utilidade comprovada, integração bancária e processo jurídico próximo do fim, ainda operando em torno de $3. Se você entendeu isso, já está à frente de 99% do mercado. O varejo ainda busca o novo Bitcoin, só que a próxima grande multiplicação não virá de narrativas vazias, vai vir de ativos ignorados que resolvem problemas que ninguém quer resolver. O XRP nunca foi feito para brilhar no hype, ele foi feito para rodar no sistema, e o sistema, diferente do varejo, não posta em Twitter, ele executa. Enquanto influenciadores pulam de token em token, bancos centrais e instituições estão testando o XRP com liquidação em segundos, integração ISO 20022 e agora com a Genius Act, uma possível benção jurídica permanente. O gráfico mensal do XRP mostra uma das estruturas técnicas mais poderosas dos últimos meses. O ativo rompeu uma linha de tendência de baixa e o mais importante, já está cotado acima dos $3, sinalizando um avanço estratégico no ciclo do mercado. O preço atual é de $3,19, marcando uma alta de mais de 57% desde o fundo mais recente na casa dos $2. Esse movimento não foi casual, ele ocorreu junto ao rompimento da LTB, das médias móveis exponenciais de 9 e de 20 períodos e da região crítica dos $2,61. As médias móveis EMA de 9 e de 20 períodos cruzaram para cima e agora estão inclinadas positivamente, um dos sinais mais confiáveis de início de tendência de alta institucional. O suporte mais próximo agora está na região dos $2,61, antigo topo e ponto de possível pullback técnico. Abaixo disso, nós temos os $2,31 e $2 seguem como níveis de defesa primária. Na ponta superior, com os $3 já rompido, o próximo alvo técnico relevante está em $3,30.
41, onde o preço tende a encontrar resistência em função de projeções de Fibonacci e liquidez histórica. O RSI semanal está acima de 67 pontos, operando em tendência ascendente após romper uma LTB interna. Ainda há espaço para mais valorização sem estar em sobrecompra extrema, o que reforça o cenário de continuação de alta. O XRP não apenas rompeu resistência-chave, como também validou o início de uma tendência de alta clara. A estrutura técnica atual combina rompimento de padrão, força institucional e alinhamento de indicadores, uma combinação que raramente passa despercebida por quem domina ciclos. Essa história não está sendo contada nos portais, está sendo escrita nos bastidores jurídicos, nas conversas entre reguladores e bancos. O Genius Act pode ser o ponto de virada que o XRP esperava há anos. E se esse projeto passar, o mercado não vai ter tempo de reagir, ele vai explodir silenciosamente como sempre faz. E quando isso acontecer, as palavras daquele analista não vão parecer exagero, vão parecer profecia. E se isso virou uma chave na sua mente, inscreva-se agora, ativa o sininho, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem você quer ver do lado certo da virada, porque quando o novo ciclo começar de verdade, não vai ter alarme, só preço e oportunidade para quem estiver dentro. E eu vou ficando por aqui, bons negócios e paz.